bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Não se esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, faça comentários, dá seu like, compartilhe. E nesse estudo, nós estaremos refletindo como é bom podermos estarmos protegidos e cuidados por um Deus tão tremendo. Mas nunca devemos nos esquecer que precisamos ser obedientes a Ele. Será que você consegue? Vamos ver logo após a vinheta. Na obediência está a prova do nosso amor por aquele que nos amou primeiro. Vamos ao estudo de hoje? Tema: obediência versus desobediência. Eis a questão. A escolha que afeta a tua vida. O nosso texto base está em Deuteronômio 11:13. E será que se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, e será que, se cuidadosamente, se com zelo, você obedecer. Obedecer significa você acatar, você guardar, considerar, você cumprir, respeitar, você aceitar e você seguir a tudo que o Senhor manda. Nunca se esqueça, você não está só, você tem o Espírito Santo te ajudando. Aí, muitas bênçãos você atrairá. Já desobedecer significa infringir, abdicar dos seus direitos. Como assim? Argumentar, afrontar, contradizer e transgredir. Hoje nós vamos ver qual a importância de obedecer ao nosso Senhor. 1 Samuel 15:22. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Olha a importância, obedecer é melhor do que você sacrificar. Sacrifício, como diz, às vezes é coisa de tolo, mas obedecer não. Obedecer, ele atrai bênçãos. Nós vamos ver que obediência, ela tem essa questão de escolha. Escolha, o que a gente fala, é justamente você decidir fazer. Deuteronômio 30, verso 19 a 20 diz assim: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, não sou eu que estou falando, não. Escolham a vida. Olha aqui a dica. Para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. É interessante que nós chamamos essa palavra escolha de livre-arbítrio. Salmo 119, verso 30, o salmista diz assim: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Então é algo que depende de você. Você vai escolher, e você viu o conselho agora há pouco lá em Deuteronômio. Obediência a Deus é uma ordenança, mas não é de qualquer jeito, é de todo o coração. Deuteronômio 26:16. Hoje, Yahvé, o teu Deus, te ordena cumprir estes decretos e ordenanças. Cuidarás de colocá-lo em prática com todo o teu coração e com toda a tua alma. Aí a gente olha assim, é uma ordem, né? O ser humano é tão interessante que ele não gosta de receber ordens. O ser humano não gosta que mande fazer, principalmente se ele já estiver fazendo aquilo. Mas o Senhor, ele nos ensina. Hoje, Yahvé, o teu Deus, te ordena, cumpra esses decretos, cumpra essa ordenança de todo o teu coração. Lembre-se, você vai estar atraindo bênçãos do Senhor para a tua vida e coisas muito mais importantes do que bênçãos só aqui para essa terra. Vamos conferir, por exemplo, Noé, Gênesis 6:22. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Imagina Noé. Deus manda Noé construir uma arca porque ia chover, sendo que a única coisa que até então acontecia era cair orvalho do céu. Imagina como o povo teve ele por ridículo, por velho gagá, por até tantã, né?
Mas não, Noé não se incomodou com o que as pessoas falaram. Noé se incomodou dele desobedecer o que o Senhor mandou ele fazer. Ele seguiu piamente. Ele obedeceu outras ordens de Deus. Deus mandou ele entrar na arca, ele entrou na arca. Deus mandou ele ficar dentro da arca, ele ficou dentro da arca. Ele só desceu a hora que Deus falou que podia. Hebreus 11:7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Olha as consequências da obediência dele. Ele simplesmente salvou ele, a pele dele, a vida dele, mas também salvou a vida da família dele e os animais que, entraram na arca. Outro exemplo, Abraão, Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Se Deus falasse isso para você, você faria? Mas Abraão fez, ele creu em Deus. Qual foi a consequência para ele? Ele se tornou pai de multidões. Mas do que isso? Ele tinha amizade e intimidade com Deus. Tiago, capítulo 2, verso 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Que tremendo! Uma coisa que é importante, eles eram homens, corpo assim e sangue igual a nós, mas eles decidiram obedecer. Outro exemplo, Moisés. Êxodo 14:1. Então falou o Senhor a Moisés. Quantas vezes Deus falou para Moisés? Muitas vezes. Deus sempre estava falando com Moisés. E Moisés obedecendo ao que o Senhor falava. Teve uma escorregadinha aí de Moisés, e por isso ele teve uma consequência não muito interessante. Mas olha as consequências da obediência de Moisés. Ele se tornou amigo de Deus. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus por causa da obediência. Êxodo 33:11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Quero te fazer uma pergunta. Você é o tipo de pessoa que gosta de falar alguma coisa para alguém e que essa pessoa vá e faça aquilo que você está falando? Você é o tipo de pessoa que gosta que a pessoa conteste, que a pessoa brigue com você, que a pessoa tenta te mudar de posição? Deus, ele é um ser que deseja ser obedecido. E quem obedece a Deus tem a amizade de Deus, tem o cuidado de Deus, tem o carinho de Deus, tem a atenção de Deus. Êxodo 33:11 é muito lindo para a gente concluir a parte de Moisés. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. É interessante que tem pessoas que gostam, não, eu quero que brigue comigo, eu quero que, E a gente falou, opa, peraí, vamos pensar. Mas com Deus não é assim, Outro personagem da Bíblia, o rei Ezequias, segundo Reis 18:6. Porque se chegou ao Senhor e não se apartou dele, e guardou os seus mandamentos, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Sabe qual foi a consequência do rei Ezequias? Segundo Reis 18, verso 7. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência. Mas só de você saber que você tem a presença do Senhor contigo aonde você for, é tremendo, Vale a pena obedecer. Vamos ver Pedro? Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É interessante para a gente pensar. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa e aí a gente é impedido. E nós nos colocamos diante do Senhor. E o Senhor, ele abre as portas. Lucas 5:4, vamos ver mais um exemplo de Pedro. E quando acabou de falar, disse a Simão, era Jesus falando com Pedro: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Pedro falou: mas Senhor,
Olha, somos homens experientes na pesca. A noite toda nós fizemos e nada rendeu. E o Senhor falou assim, Pedro, tá bom, Senhor, sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. Olha aí mudou a história. Sabe qual foi a consequência? Pedro foi um grande ganhador de almas naquele primeiro versículo que eu falei sobre Pedro. E nesse daqui, mesmo ele tendo ficado a noite inteira pescando, não tendo conseguido nada, quando ele obedeceu a Deus, ele pescou grande quantidade de peixe. Lucas 5:6, só para você ver que a Bíblia está falando. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. O que Deus manda você fazer e você está relutando? Você está perdendo. Faça o que Deus manda que você vai ver como o negócio vai ficar bom. Vamos ver a obediência de Paulo, Atos 26 e 19. Por isso, Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo estava sendo ouvido pelo rei. Ele estava até para ser condenado. E ele falou, olha, o que importa é que eu não fui desobediente ao que Deus mandou eu fazer. E ele ainda testemunhou para eles a conversão dele lá na estrada de Damasco. Sabe qual foi a consequência de Paulo? Dele obedecer a Deus? Ganhou muitas almas. Ele alcançou principalmente os não-judeus. Foi a ele, Paulo, que o Senhor começou a revelar a graça que nos tem alcançado até hoje. Um exemplo tremendo que eu quero que vocês entendam, o nosso mestre, nosso próprio Jesus. Você acha que ele não tinha que aprender a obedecer? Por isso que eu falo para você, aprenda a obedecer. Vamos ver João 6:38? Porque eu desci do céu, é Jesus falando, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você viu por que Jesus desceu? Ele não veio aqui para fazer gracinha, para fazer amigos, ele veio para fazer a vontade de Deus, assim como nós estamos para fazer a vontade de Deus. Hebreus 5:8, olha que tremendo. Mesmo considerando o fato dele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Aí é quando a gente está passando por alguma tribulação, por alguma luta, e fala assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar através disso? Ou será que a tua fala é, Senhor, né? Vamos parar um pouquinho. Olha o que diz que Jesus aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Filipenses 2:8. Assim, na forma de homem, ainda está falando de Jesus, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Como foi tremendo você ver. O próprio Jesus teve que aprender a obedecer. E nós temos resistência, mas não se esqueça. Jesus, ele aqui na terra, estava como 100% homem. E ele teve que aprender a se submeter. Consequência de Jesus de tudo o que aconteceu. 1 Pedro 3:22. O qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus. E a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Não é só isso não. Hebreus 5:9, olha o que a palavra fala. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quanto lhe obedecem. É por isso que a gente aceita Jesus como único e suficiente Salvador, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Obedecer é prova de amor. Lembra que foi assim que eu comecei o nosso estudo? É prova de amor a Deus. João 14:15. Jesus fala assim, se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. É tremenda para parar para pensar. Deus tem visto em mim amor ou Deus tem visto em mim rebeldia? João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você viu que tremendo? Você quer o amor de Deus? Você quer o cuidado de Deus? Você quer a atenção de Deus? Você quer o olhar de Deus? A ajuda de Deus? Aprenda a obedecer. Eu vou dar alguns exemplos para você de motivos que vai estimular você a obedecer a Deus. Primeiro, quem obedece tem a oração ouvida por Deus, é garantia. Salmo 66, 18 e 19.
Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Ser humano não é perfeito, mas Deus conhece o desejo do nosso coração em agradar a Ele. Segundo motivo, nos tornamos amigos de Deus. Lembra que nós falamos de Moisés, nós falamos de Abraão? Vamos ver João 15:14. O próprio Jesus falando: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Resumindo, você quer ser meu amigo? Jesus fala, então me obedeça. Sabe o que mais nós recebemos quando nós obedecemos a Deus? Força. Deuteronômio 11:8. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir. Sabe por que a gente precisa de força? Para a gente combater aqui nesta terra. E o Senhor nos dá, quando nós obedecemos a Ele de coração. Vida longa também, sabe? Longevidade, Deuteronômio 11:9, que diz assim: e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Prolongueis. Então, obediência é condição, mas é escolha. Obediência é decisão, é atitude. Outro motivo para você obedecer ao Senhor? Terá a atenção dele para você. Salmo 18:6. No meu desespero clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. Agora imagina, se eu sou tudo ao contrário, Deus manda eu fazer, eu faço o bem. Lembra de Jonas? Quem obedece ao Senhor tem provisão suprida. Deuteronômio 11:14. Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. É interessante essa história de chuva temporã, de chuva seródia, né? Assim, a temporã, ela é antes do tempo habitual da chuva. Ela servia para preparar o terreno para ser semeada, molhava o solo, ficava mais fácil a pessoa arar e a pessoa plantar. Já a chuva seródia, ela é que vem depois do tempo. Precisa da chuva para fazer o grão crescer. Então Deus, ele é muito sábio. E quando eu falo assim, se você escolher obedecer, você vai ter a chuva temporã e a seródia. Resumindo, eu vou cuidar daquilo que você plantou. Mais um motivo, nossa família será abençoada. Salmo 128, verso 3 e 4. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A família será abençoada. Também nós vamos ter paz. Obediência resulta paz. Mesmo quando a gente está na tribulação, a gente está passando por dificuldade, a Bíblia fala que a paz que excede a razão, o Senhor manda para o nosso coração. Salmo 119, 165 diz assim: muita paz tem os que amam a tua lei, e não há nada que os faça tropeçar. Paz não é ausência de guerra, não é ausência de dificuldade, mas paz é uma tranquilidade para você conseguir dormir, para você conseguir resolver as questões. Também nós teremos o Espírito Santo. Atos 5:32. Tem muito motivo para você obedecer, não tem? E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo está habitando em mim. Agora, será que eu vou ser desobediente? Entristecer ao Espírito Santo de Deus? A gente tem que ser inteligente, né? E seremos abençoados, Deuteronômio 11, 26 a 27. Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus. Olha a condição, bênção se você obedecer. Você será feliz. Provérbios 29, 18.
Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado, é ser feliz. Guardar a lei, praticar a lei, guardar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, obedecer ao Senhor. Mais um e último, tá bom? Será aperfeiçoado. 1 João 2,5 diz assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele. Lembra que eu falei, o Espírito Santo está em nós? Então eu tenho que vigiar, eu tenho que me policiar, eu tenho que tomar cuidado, né? E eu tenho que ter o propósito de obedecer ao Senhor nosso Deus. Deuteronômio 4:6, vamos começar a concluir. Sendo assim, cuidai de obedecer a eles. A quem? A palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, às ordenanças de Deus. Obedecer e praticá-los. Pois desta maneira todos os demais povos, olha só, observarão a sabedoria e o correto juízo que tendes. Ao ouvir todos esses decretos, os povos dirão: em verdade, esta grande nação é constituída de um povo sábio e inteligente. Esta palavra foi falada para Israel, mas esta palavra é falada para a igreja. Nós somos povo escolhido, sacerdócio real, nação santa. E daí, será que as pessoas estão olhando para nós, estão vendo em nós sabedoria? Ou nós estamos sendo chacota desse povo que simplesmente está olhando e está até se afastando de Deus por causa das nossas atitudes? Só através da obediência nós mostramos para o Senhor realmente o verdadeiro amor. Jeremias 7:23. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu ordenar, para que tudo vá bem a vocês. Obedecer a Deus nem sempre é fácil, mas resulta em bênção. Olha que Jesus fala em Lucas 6:46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Olha que pergunta. Lembra? Jesus fala que naquele dia: Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu fiz aquilo outro. Não te conheço. Então Jesus está falando assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Obedecer é muito importante. Que o Senhor Jesus te ensine, que o Senhor Jesus te ajude, que você possa entender que o caminho da obediência, como ele fala, é que vai fazer você ir bem nesta vida. Muito obrigada pela tua companhia. Até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal. Jaboque, vamos orar. Fique com Deus. Jesus te abençoe.